O fato de sermos filhos, de sermos crias de alguém, nos torna herdeiros. Herdamos quase tudo, e não só bens materiais, como também manias, trejeitos, hábitos. Aspectos da personalidade, da aparência, calvície, valeu, pai, brigadão, hein? Cultura, às vezes umas relíquias e às vezes umas dívidas, saúde ou fragilidade dela. E que o nosso desenvolvimento se dá pela cultura familiar e dos exemplos a nós ensinados desde bebês. Também não é segredo pra ninguém. Nem pouco. E também as habilidades, levando muitas vezes ao mesmo trabalho deles, os pais ou os responsáveis, no caso. E veja, queridos, é disso que nós vamos falar com vocês hoje. Sobre nossa origem e tudo que ela nos proporciona. E também sobre nosso destino, principalmente o profissional. Já foi muito comum, hoje é um pouco menos, mas antigamente as famílias seguiam de geração em geração com a mesma linha profissional de seus antepassados. Se um era médico, todos os outros eram. Família de advogados, todo mundo advogado. Pois é, família de costureiros, todo mundo costurando. De agricultores, agricultores. Circenses, circenses. Músicos, músicos. Mecânicos, porque é um empreendimento familiar. Sim, o bisavô cuidava, que passou pro avô e passou pro pai, e você praticamente nasceu dentro da oficina, vendo ele com a mão suja de graxa, e você foi junto. Tava ali mesmo, né? Então, pais com estabilidade profissional em todos os níveis sociais, meio que direcionam seus filhos para o mesmo trabalho. Alguns seguem por força dessa herança familiar e até gostariam de ver outras possibilidades, mas existe uma pressão. Quantas situações dessas, né? Tem um caso que eu conheço de uma pessoa... Pois é, Cris, acredita que agora deu na cabeça dela de querer começar a dançar? Ué, mas ela não fez biomedicina? Fez até mestrado, ela tinha tudo para um futuro promissor. E o que é que ela faz da vida agora? Só dança? Dança, dá aulas e faz cursos e cursos. Só pensa nisso, não tem jeito. Tô chocada, hein? Com tantos médicos na família, que desperdício. Infelizmente existe também esse tipo de estereótipo profissional, né? Algumas profissões têm mais status que outras, mesmo que isso seja completamente equivocado. Claro, porque afinal de contas todas as profissões têm o seu valor e sua importância específica no mundo. Exatamente, tipo, pra um cientista manipular seus átomos, eu não sei exatamente como que ele faz, não faço a menor ideia, mas alguém precisou fazer os instrumentos. Alguém lá de longe, desconhecido, bem quietinho, bem na dele. É claro que os pais sempre vão torcer para os seus filhos terem esse futuro promissor, mas também precisamos repensar o que é o sucesso. Que não necessariamente está ligado a dinheiro, fama, visibilidade. Na verdade, essas coisas acabam sendo consequências do verdadeiro sucesso, que é a boa vontade, esforço, trabalho justo. Isso é sucesso, isso é sussa, meu. Não necessariamente, mas às vezes é um percurso natural. E também tem jovens que permanecem no mesmo ramo da família porque se reconhecem ali, porque é aquela vida que faz sentido, e isso é genial também. Muito. A questão toda é, vamos seguir essa linha de raciocínio. Existe o planeta. Esse mundo precisa evoluir. O que movimenta o mundo, o que faz evoluir é o trabalho, só que firmado no amor fraterno. Sim, é possível unir a nossa vocação ao trabalho no bem. E uma hora da vida, principalmente na juventude, a gente vai precisar se envolver com isso. Não tem jeito não, você vai se envolver com isso. O que fazer? Seguir a carreira dos pais, ou o que eles querem, ou seguir com a mesma vida e realidade. Calma, vamos pensar isso juntos, tá bom? Seguir alguns critérios que, no decorrer do vídeo, a gente comenta. Porque precisamos entender primeiro que trabalho vai além do emprego. Trabalhar é servir, é cumprir uma tarefa, uma missão que vai além da matéria. Depois precisamos entender que todo mundo tem um propósito, um desígnio particular, íntimo, independente dos nossos pais, mestres, tutores responsáveis. E embora eles nos ajudem, nos deem todo o suporte e amparo, e até nos encaminhem para um trabalho, principalmente para quem já tem negócios em família, quem vai responder lá no futuro?
Somos nós mesmos, hein? Os pais, com todo o seu amor e cuidado, nos conduzem a tomar boas decisões. Porque também não adianta achar que nossos 15, 16, 17, 18 anos são tão sabidos quanto a maturidade que eles têm. Um diálogo firmado no respeito é capaz até deles nos ajudarem a descobrir qual é a nossa vocação. E quantas vezes já não disseram, essa menina desenha bem desde novinha. Esse menino sempre se sente feliz ao fazer contas e resolver equações. Você gosta de matemática, André? Eu gosto, sou de exatas. E todo esse propósito de vida foi definido antes de estarmos aqui na Terra. Um combinado entre nós e Deus. É isso, é assim. E toda vocação é individual, estratégica e insubstituível. Não no sentido de que ninguém é insubstituível, mas nossas qualidades têm suas particularidades importantes que devem ser valorizadas e aprimoradas, entende? Oh, yeah! Claro que sim, né? É nosso compromisso. Todos os serviços são vitais. Se um parafuso na máquina não estiver devidamente ajustado, mais dia, menos dia, essa máquina ficará emperrada. Pode demorar 1 ano, 2. Se o pequeno parafuso estiver frouxo, começa a vibração excessiva, que vai relaxando outro e outro. Quer dizer, aquele parafusinho tem uma função importantíssima naquela máquina, mesmo que o não pareça. Toda a equipe celestial que coordena essa parte, junto de Jesus liderando, nos acompanham no despertar da nossa vocação e até no direcionar daquilo que nos comprometemos fazer, antes mesmo de encarnarmos na Terra. Podemos chamar de missões. Alguns têm missão com a área da saúde, outros com educação, com evolução científica, com as comunidades e por aí vai. Eles acompanham, mas a escolha, a iniciativa, o desenvolvimento é nosso. E, gente, preste atenção, isso tem várias faces. Podem ser vários empregos, pode ser um emprego, podem ser remunerados, com contrato, podem ser voluntários, podem ser tudo ao mesmo tempo. E a gente só precisa ter a sensibilidade, a mediunidade, a conectividade com essas forças sublimes que nos auxiliam a enxergar qual é esse caminho. Nossos pais podem nos ajudar a pensar, inclusive, adoram lembrar dos potenciais que carregamos. E a gente nunca pode abandonar nossa origem, mas percebam, o protagonista dessa história é você, ou eu. Ou eu. Ou você. Uma das grandes teses do irmão Paiva Neto, reconhecido como um dos maiores estudiosos do Apocalipse do mundo, é: somos todos profetas, que empodera cada ser humano a construir seu próprio futuro. Você é quem constrói, ninguém mais, ninguém menos, com a proteção e administração de Deus. Algo importante de pensarmos é que não é porque nossos responsáveis fizeram escolhas que consideramos ruins que precisamos repetir a receita. Também não adianta bancar o revoltado e sair gritando por aí que você não vai repetir. Você não vai repetir algumas coisas. É refletir mesmo o que das nossas origens nos impulsiona, nos faz crescer, nos valoriza e torna pessoas melhores. E outro ponto, Andressa, é que nem sempre nossos pais conseguem oferecer uma vida melhor. Verdade, André. Por mais que trabalhem muito duro para isso. Mas se você tem determinação, você pode até ajudar a sua família a mudar de realidade. Você já ouviu falar da ciência da coragem? Busquemos, pois, condições de galgar longe do radicalismo crente ou ateu os degraus do conhecimento divino, ou de entender o nosso papel neste mundo, o que nos leva à prática do bem e a concluir a nossa tarefa como gente civilizada. Senão, viveremos eternamente batendo com a cabeça na parede. É essencial a compreensão de que a humildade é uma ciência da coragem, ao contrário da jactância que, segundo Provérbios, constitui o último passo antes da queda. Não sem propósito, Santo Agostinho assegurava: Deus triunfa sobre a ruína de nossos planos. Ainda a respeito do sentido de modéstia, fiz constar em Reflexões da Alma esta assertiva: Jesus ensinou a humildade, jamais a covardia. O medo paralisa o indivíduo, e ele determinou aos seus discípulos a ação. Damas e cavalheiros, guardem bem, boa ação. Estando realmente com o protetor divino, ovelhas de Deus, não temam um lobo invisível, entre aspas. Porém, os maus atos que vocês mesmas ou vocês mesmos podem praticar. Livrem-se deles, tirando de dentro de si as pérfidas sugestões lupinas.
Essa é a lição. Com humildade tomamos as nossas decisões. Com humildade deve ser a nossa relação familiar. É a humildade que abre as portas para aprendermos. Afinal, quando a gente acha que sabe de tudo, não aciona aqui a chavinha para absorver conhecimento com a humildade. Corajosa, sem medo, exato, sem medo e limitações e firmados no bem. Construímos um futuro feliz, André. Tô feliz. Não podemos esquecer que a todo momento estamos desenhando o nosso destino. Mas ele não é absoluto. Ele se transforma toda hora, porque nós agimos pelo nosso livre arbítrio. Fazemos escolhas diferentes e ainda bem, porque dá pra ir melhorando sempre. Por isso, nesse texto, o autor coloca o exemplo de Jesus, que narra uma passagem emocionante em que manda 70 discípulos de 2 em 2 por diversas cidades e lugares que ele ainda iria. E foram com a cara e a coragem, ou melhor, com a cara e com a humildade corajosa. E quando voltaram, estavam maravilhados, André, felizes. Jesus confiou neles e eles perceberam que, ao agir pelo amor do Cristo, não tiveram barreiras que não tivessem sido superadas com sucesso. Nunca podemos esquecer que ninguém decreta nosso destino além de nós mesmos. E Jesus confia em todos nós. Ao nos dar a chance da vida, está nos impulsionando a também vencer, respeitando a nossa vocação e, com ela, carregando a bandeira do seu amor fraterno. Olha que maravilha! E é importante trazer isso porque tem muita gente que não percebe ou não liga ou tá distraído e acaba deixando o mundo e essa conturbação toda dele determinar o seu futuro. Aí é o modismo, as facilidades, as ilusões que guiam a vida do sujeito. E percebam, isso é muito perigoso. Animais, Mariana, tem certeza? Por que não vira advogado igual seu pai? Olha aqui, menina, na minha época não tinha essa não de ficar escolhendo o que quer da vida não, viu? Você presta atenção, viu bem? Você precisa fazer algo que te sustente. Não adianta você fazer algo que você gosta e ficar na pendura. E você tem que cuidar de humanos e não de animais. Animal nem sente. Trabalho no escritório do pai. Destino traçado, salário garantido e sem muito esforço. Olha, mãe, eu preciso defender que os animais sentem sim tanto quanto os humanos. Eles fazem parte da natureza, alguém precisa cuidar deles. Eu quero fazer isso pela humanidade. Tipo assim, você deixa os fatores externos determinarem o que você vai fazer, em vez de você mesmo definir seu destino por meio dos seus talentos, das suas aptidões e do seu senso crítico, que é o grande termômetro para a sua vida. Olha, o Evangelho relata um episódio onde Jesus passava próximo à praia e viu uns pescadores. E ele resolve fazer sua pregação para a multidão ali dentro do barco de Pedro apóstolo. Depois de falar, ele pede para Pedro se afastar com o barco para onde era mais fundo e jogar a rede. E aí Pedro fala que eles tentaram pescar a madrugada toda e nada. Mas como acreditava em Jesus, não poderia ser diferente, fez assim mesmo. Gente, não deu outra. Era tanto peixe que tiveram que pedir ajuda para outro barco. Não tinha conseguido pegar nada antes e agora pegam um monte de peixe. Os outros pesqueiros, Tiago e João, vieram ajudar e lotaram também o outro barco. Todo mundo ficou passado, todo mundo ficou maravilhado. Nossa Senhora, quanto peixe! Meu Deus! E Pedro logo se ajoelha e fala: pelo amor de Deus, eu não sou digno da tua presença, sou um pecador. Aí, gente, Jesus pega e fala para Pedro o seguinte, agora. Eu estou arrepiada, André. Pedro, não tenha medo. A partir de agora, você será pescador de almas. Uou! Meu Deus do céu! E depois disso, aqueles 3 pescadores deixaram tudo e passaram a seguir o Divino Mestre. Pô, mas acho que se eles também não deixam tudo e passam a seguir Jesus... Exatamente. Vamos entender aqui o que aconteceu. O Cristo trouxe para eles uma nova perspectiva de trabalho, mostrando a missão deles e que eles poderiam ser maiores do que se imaginavam capazes. E veja bem, ele não menosprezou a pesca. Não! Pelo contrário,
contrário, ele ampliou o sentido dela. Jesus aproveitou as habilidades deles para uma causa revolucionária. Inclusive, os pescadores eram uma boa pedida, afinal, essa profissão era popularíssima. Conheciam muita gente ali nas beiras do mar, eram cheios de contatos. E outra observação é que eles começaram nesse trabalho sendo mais velhos. João era mais novo, mas os outros já tinham mais idade. Isso quer dizer que não tem idade para abraçarmos o trabalho que vai revolucionar no bem a nossa vida e a de outras pessoas também. Não que o que faziam antes não seja importante, mas tudo isso nos prepara para isso. Me veio agora uma coisa na mente, juntando esse fato ao fato da influência das nossas origens. O líder do nosso movimento jovem, da Boa Vontade de Deus, Paiva Neto, fala muito sobre os valores que ele herdou de seus pais. Sim, como a influência dos livros e dos conhecimentos compartilhados ajudaram a formar o seu caráter, o seu amor pelo conhecimento, inclusive do Evangelho de Jesus. E isso é uma das coisas mais valiosas que nossos pais, avós, tios podem nos proporcionar. É aquela figura do barro que somos, que vão sendo moldados. Somos barrinhos. Quanto mais estímulo de amor, estímulo de todos os valores que norteiam a evolução da Terra, quanto mais estímulo espiritual, ecumênico em cada um, mais condição se tem de ser um trabalhador apto a exercer sua missão e vocação. Então, por exemplo, fazendo um paralelo com a passagem, o irmão Paiva tinha uma aptidão e um caminho já traçado, digamos assim. Calma aí que eu vou pegar uma biografia que lá conta certinho. Em 28 de junho de 1957, aqui ele tinha 16 anos. Determinado a conhecer Alziro Zarur, foi ao orfanato onde este residia quando era solteiro, acompanhado de sua irmã Lícia Margarida de Paiva. Naquele tempo, apesar de minha vocação para a medicina, decidi dedicar-me a uma jornada espiritual ao lado de Zarur, com quem falei pessoalmente pela primeira vez na casa de Luciá, um orfanato para meninas, no bairro carioca do Lins, que foi fundado e dirigido por uma dedicada portuguesa, a saudosa Dona Rosa Leomil revela. E ele conta que estava tudo certo para ser médico. Existia essa expectativa familiar, mas aí ele foi despertado para o trabalho na Legião da Boa Vontade. André, que maravilhoso! Maravilha. Particularmente falando, ele ampliou seu compromisso com a medicina que salva corpos para salvar almas para Deus. Isso é genial, genial, genial. E tudo o que os pais dele o ensinaram ficou registrado em seu espírito para a execução dessa empreitada na LBV. O próprio Pedro não deixou de ser pescador. Quantas vezes eles precisaram pescar para se alimentar no meio de suas missões? Tem o exemplo de Paulo Apóstolo também, que sabia trabalhar com tapeçaria e até ganhava dinheiro com aquilo. Mas quando passou a seguir os ideais de Jesus, várias vezes recorreu a essa habilidade para arrecadar os fundos para a igreja. Por isso, é legal pensar que nada é em vão, nada se perde. Todo conhecimento cria repertório para a nossa missão. E a nossa origem sempre vai fazer parte de nós. Inclusive, ela vai nos ajudar a construir nosso futuro. É claro que a missão deles era uma e a nossa é outra. Não existe um padrão, certo? Certo. Ok. Senão, pode dar até a impressão de que emprego nenhum é contemplado como missão, né? É sim. Mas exercer essa profissão por amor a ela, consciente de que está sendo um instrumento útil no planeta, para a evolução da Terra. Sim, e existe um impulso meio que natural, onde cada geração de uma família aprimora ainda mais o que os antepassados fizeram e foram. Percebam que nossos pais nos criam para sermos melhores que eles, né? É. Até cobram isso. Não. Você vai ter que estudar. Filho meu tem que dedicar aos estudos. Pensa no seu futuro. Pai, eu gosto de ajudar. Eu posso trabalhar de boa na loja. Não. Meu filho, pensa comigo. Foca nos estudos. Você conhecer mais o mundo, ter conhecimento. Você tem que pensar no seu futuro. Só assim você vai decidir, filho. Se o seu lugar é aqui ou num lugar maior. E também, amor, a gente já percebeu que você tem outros talentos, entendeu? Além de ficar aqui na loja, você tem o mundo inteiro. Claro, eu vou estudar, é bom, eu sei que é bom. Eu posso realmente escolher o que eu quero. Eu posso até expandir a loja, já pensou? Várias filiais.
E isso pode ajudar a gente a pensar na nossa carreira, por exemplo. Vamos falar sobre família de médicos. Pô, gente, estamos falando tanto sobre médico hoje, né? O que os meus pais fizeram que eu poderia fazer ainda melhor. Ou tipo, meu pai era nutricionista, mas só comia em fast food. Será que ele poderia mesmo ter moral para falar para os clientes? Família de cabeleireiros. Os pais trabalhavam com produtos que afetam a saúde, mas você já está mais consciente do quanto isso é ruim para a saúde. Não vai colocar no seu salão. Isso, entendem? Tipo assim, o nosso compromisso com a evolução na Terra faz a gente pensar que sempre precisa ser melhor do que foi. Sim, a gente precisa valorizar nosso passado e construir um futuro diferente. Ou até se a gente não quiser seguir o mesmo caminho dos nossos responsáveis, é necessário ser sustentável, mais justo, respeitar os direitos humanos, ter um emprego que contemple o bem do outro, não só o seu. E pensar na expansão que representa a figura do Divino Mestre, que é muito maior que o sagrado aspecto religioso, mas também científico, político, filosófico, esportivo, artístico. Hoje, pesquisas indicam que o dinheiro, por exemplo, não é a maior questão. Hoje, impactar positivamente a sociedade é mais relevante. Isso é real, oficial. Claro que é, desde a culinária, a gente fazendo marmita fit, mais saudável para vender. Ou compartilhando carona com os amigos para ficar mais barato, produzindo roupas para pessoas que não se encaixam no padrão PMG. E até roupas para acessibilidade, várias pessoas engajadas produzindo produtos veganos, sustentáveis e do bem. Ou criando aplicativos que ajudam muitas pessoas a se organizar na vida. É gente dando voz e educação para quem não tinha, tipo a LBV. Tem tanta coisa sensacional acontecendo. E isso é ótimo, mas para isso é necessário muito preparo. E os pais entram em questão novamente. Porque é muito engrandecedor quando esses que cuidam dos jovens entendem que isso vai ser, tipo, muito importante na construção da carreira escolhida, independente de qual seja ela. E todo esse processo de preparo é justamente para dar condição para eles. Não só no sentido financeiro, porque às vezes isso é uma realidade muito distante, mas é de condição espiritual, moral, sobre os valores mais íntimos. E esse preparo funciona para torná-los empreendedores competentes, bons e do bem. A gente até ouve muito falar por aqui, muito na fala dos educadores das escolas da LBV, Verdade. Onde deve ir além do preparar um jovem a ser um bom profissional. Mas antes, um profissional bom. E apoiar também a decisão é fundamental, né? Exatamente. Mas assim, dar aquele apoio quando as possibilidades, são coerentes e não são apressadas. Pois é, tem aqueles casos onde não querem que os filhos se sujeitem a algumas condições ou querem poupá-los de frustrações. E várias vezes seguram tanto. Reginaldo? Oi, chefe. Já é a terceira vez que você falta essa semana. Assim a gente não consegue contar com você. Desculpa, chefe. É que hoje eu fiquei preso em casa aqui, sabe? Sério, eu perdi a chave. Eu não tô conseguindo sair daqui. Desse jeito não dá mais. Você é um cara inteligente, mas a gente não pode ficar no seu ritmo. A vida acontece, irmão. Mais um trabalho que não deu certo. Ninguém me entende, viu? Muitos não conseguem nem mesmo trabalhar e ficam ociosos e no sustento dos pais. Amadurecer assim é, digamos, não é amadurecer. Como vive dizendo meu amigo, a vida não é esse achocolatado gelado, não. Mas pensa, onde começou essa história? Por que se tornaram assim? Assim como também tem os pais que não dão um empurrão na carreira, sustentam os filhos em tudo, mas quando eles, por exemplo, saem de casa, os pais param de ajudar nesse sustento
completamente. Deixam os filhos aprender a grande lição de saber se sustentar. Ou seja, cortam toda a relação financeira que tinham para eles administrarem por conta própria. Mas peraí, né? Pensar de novo. Onde começou a história? Pensei, como exigir um amadurecimento do filho, sendo que ele não foi treinado e orientado para ser assim? Não adianta jogar alguém que não sabe nadar na piscina sem boia, sem ter ensinado a nadar, Ouviu isso, meu amigo? Não pode fazer isso com os amiguinhos. Não pode, é bom olhar por esse lado também. Mas claro, existem também os pais que já têm esse tipo de consciência, que já fazem esse preparo. Enzo, vamos na casa da vovó hoje à noite? Você escolhe uma roupa pra gente ir lá? Tá. Só que eu acho que a gente vai precisar de uma mais quente, porque vai esfriar à noite. Você pega? Essa? Tá bom. Minha filha, essa roupa não ficou bem nele. Mas, mãe... Você deixa ele escolher as roupinhas que ele quer vestir? Então, mãe, mas eu acho importante ele ter minha essa época não autonomia. era assim, não, a senhora filha. entendeu? Nem sempre ele pode escolher. Por Então, quê? mas às vezes eu deixo, entendeu? Pai, tá na hora de trocar a internet. Olha isso, fica meia hora pra carregar uma série. Assim fica difícil, né? Eu entendo, filho, mas nem sempre as coisas saem na velocidade em que gostaríamos. Pai, não dá, mas eu pesquisei um pacote melhor e mais rápido. Quanto? Bom, é um pouco a mais do que a gente paga hoje. Certo. Considerando que você já tem o seu salário, além de assumir parte dos seus estudos, as suas roupas, você pode assumir a internet aqui de casa. Você adequaria esse valor às suas compras e às suas necessidades. Bom, pai, você já tinha falado sobre essa minha participação na casa. Vou fazer umas contas e a gente conversa sobre isso de novo, pode ser? Mãe, pai, o prazo das inscrições está acabando. Só que ainda não sei qual faculdade eu quero fazer. Gastronomia ou biomedicina? Você cozinha muito bem. Você sempre foi curioso com bactérias. Você seria bem capaz de estudar medicina, biomedicina. Mas qual? Eu não sei. Ué, sabe sim. Faz o que vem na sua cabeça primeiro. Buguei. Mas você sempre teve problemas com sangue. De repente, na biomedicina, você tem que mexer com órgãos, com sangue. Isso pode ser um bom desafio. Eu já até doei sangue. Então você tem um bom desafio. Será que já não está tendenciando para uma escolha? Pode ser. Você será um bom profissional e um profissional bom em qualquer área. Nós estaremos com você em qualquer que seja a sua escolha. Bom, gente, para finalizar aqui o nosso papo de hoje, um pensamento que dá o tom para reflexão. Seres humanos bem empregados e devidamente valorizados em seus esforços são garantia de paz e de sustentável progresso para todos. Paiva Neto. Todo mundo que trabalha bem, que está no lugar certo, na hora certa, que se sente realizado, encontra com sua missão, garante a paz e o sustento do mundo. Aí eu vou citar isso aqui de novo, porque isso é muito, muito, muito profundo, gente. Deixa eu pensar mais um pouco sobre isso. Por isso que é muito importante fazer esse esforço de se encontrar, de amar, trabalhar, de ter razões para acordar e enfrentar todos os desafios que vão surgir. Tá bom? Então tá bom, mas no próximo episódio a gente discute sobre isso. Tá na dúvida do seu trabalho? Da sua vocação? Da sua missão? Vem com a gente, jovem! Qualquer coisa, mande uma mensagem, escreva aqui nos comentários, dá um alô! Com certeza! Então, tá bom. Até a próxima. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre! Atitude jovem.